que nessa altura eu tinha sido chamado para a tropa e estava em Tancos, e como fazia parte da direção, eu tinha ido para Tancos no princípio de agosto e de um momento para o outro sou chamado ao comandante dizendo que faça favor, vá para Coimbra, que tem aqui uma ordem de marcha para ir para Coimbra. Ora bom, durante 10 ou 15 dias, o que é que tinha acontecido? A direção do TEUC tinha pedido ao Sr. Reitor que pudesse enviar uma carta ou um pedido ao Ministério do Exército, na altura, e o Ministério do Exército pura e simplesmente deu ordem para eu estar aqui. Ainda hoje, quer dizer, isto só prova a força que o Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra tinha. É um difusor de cultura, tendo a sede na universidade, é quase uma obrigação do teatro ser o difusor da cultura e ser o elo de ligação entre a cidade, o país e a universidade. Sei que também sabem, é claro, que a ideia também ficou, que o teatro abriu antecipadamente e depois voltou a fechar porque as obras não estavam completas. E depois abriu não sei quantos meses depois, então já é sério. Acho que tem desempenhado um papel muito importante, porque durante muito tempo foi quase que único, não é? Visto que havia o Teatro Avenida, que eu também frequentava, mas ao Gil Vicente vieram talvez espetáculos mais fora de lugar. Começo por lembrar que ele abriu antecipadamente, creio eu, com as 7ª de Alfedas de teatro, a que eu assisti. Lembro-me de ter visto uma peça em grego de que não percebi nada, em uma grega, e outra em inglês de que percebi tudo porque era a minha área, e tinha dado a peça no ano anterior ou nesse mesmo ano. Lembro que um pormenor sem importância, mas que é que os lugares são marcados do centro para a periferia, e portanto nos primeiros tempos as pessoas andavam baralhadas à procura dos lugares porque achavam que devia ser começar aqui no 1, 3, 5, 7 e tal, e não era. E também já disse lá fora de banhar de brincadeira que quando me querem conduzir ao meu lugar eu digo não é preciso que eu seja a planta do Gil Vicente de cor. Eu considero esta casa como se eu fosse uma pequena pedra deste edifício. Deste edifício em todos os sentidos, material e essencialmente espiritual, essencialmente cultural, essencialmente humano. É um dom viver-se aqui. Eu entro aqui no dia 1 de maio, creio, no dia 2 de maio, creio que é feriado, portanto, dia 2 de maio de 1991, para trabalhar na área da produção no Teatro Gil Vicente. É evidente que, sendo de Coimbra, eu tinha já uma relação anterior, sendo de Coimbra e tendo sido estudante em Coimbra, tinha já uma relação com o teatro. Lembro-me, se bem me lembro, a primeira vez que entrei aqui foi para ver o My Fair Lady, o filme com a minha mãe e com a minha irmã, porque tinha pai, 7, 8 anos. Um papel importante que o TAGV tem tido ao longo deste período tem sido o de apoio à criação local, umas vezes mais, de forma mais intensa, outras vezes de forma menos intensa, também por circunstâncias do próprio teatro e da economia em geral. Mas esse papel de apoio à criação local e de ser uma plataforma de lançamento do que se faz criativamente em Coimbra é um papel muito importante. E eu gostava que nos próximos 50 anos o TAGV fizesse isso ainda de forma mais intensa e que assumisse isso como uma das suas linhas diretivas fundamentais. Porque com a sua ligação à universidade, que é uma ligação muito sui generis e é caso raro no país, ele pode servir como plataforma para o que se faz na universidade e para as pessoas que estudam e que começam a vida na universidade. É uma forma de ligação com a sociedade e da melhor forma, sendo um mostruário das potencialidades daquilo que a universidade cria, a universidade e a cidade também. Portanto, desde criança que fui habituada a vir ao TAGV. Os primeiros filmes que eu vi foram aqui. Quer os primeiros filmes infantis, outros já não eram tão infantis, mas como tinha irmãos muito mais velhos, me traziam ao cinema. Dificilmente alguém que passou por Coimbra consegue conceber Coimbra sem o Gil Vicente. Assim como o Gil Vicente sem Coimbra. Isto é como que há aqui como que uma metamorfose de um com o outro, há aqui como que uma simbiose de uma com a outra, de forma que o próprio Gil Vicente se transforma como que no coração de Coimbra. No coração cultural,
no coração de dinamização dos grupos de teatro, dança, cinema, em todas as vertentes. Eu tinha 23 anos e foi que comecei a trabalhar, basicamente. Portanto, é evidente que esse período tem uma importância clara, a vários níveis, uma importância muito prática mesmo, porque eu era um amador, até me tornar um profissional, mas isto, começaram a pagar-me para eu estagiar de facto, estagiar e dar o corpo ao manifesto e trabalhar imenso, mas trabalhar a tatear, a perceber como é que se fazia, como é que se organizava e como é que se transmitia informação e como é que se organizava trabalho de equipas, etc. Não quer dizer que eu fizesse necessariamente, aliás, o meu papel não era esse, não era de coordenação, eu fazia o meu trabalho, mas como sabe, o trabalho de produção acaba por implicar com o trabalho de toda a gente e, portanto, era preciso criarmos, de facto, uma equipa e criarmos procedimentos desse trabalho de equipa. Numa altura em que havia profissionais qualificados aqui nas áreas técnicas, mas, por exemplo, eu tive que descobrir tudo, que me descobrir também no meio dessa função. Portanto, é evidente que são estruturantes. Também como a equipa era muito pequena, como muito do trabalho, e esse trabalho que eu falei há pouco, sei lá, todo o programa de um ano da Cidade Capital do Teatro, que foi imenso trabalho, era tudo feito com equipas reduzidíssimas e com imenso voluntarismo, em que cada uma das pessoas se achava a fazer o trabalho de 3 ou 4, muitas vezes em funções diferentes dentro do processo de produção das coisas, e, portanto, foi um período intensíssimo de aprendizagem. A vida dentro de um teatro faz-se de muitos episódios caricatos, ou curiosos, ou estranhos, ou bizarros, ou angustiantes, ou não sei o quê, às vezes, mas normalmente faz-se de trabalho de rotina, de trabalho, pronto, é evidente que se faz muitas vezes para que confluam estes lugares, não é, que se chamam palcos, que se vêem daqueles sítios que se chamam salas, coisas que são muito importantes em si próprios, ou que nos transmitem coisas que nos fazem crescer, etc. Mas, no fundo, depois trabalho é trabalho. E trabalho nestas áreas implica muitas vezes trabalhar 12, 14 horas por dia, sem certezas de horários, sem poder ter vida própria, sem poder ter vida familiar, etc. E isso acaba por ser dominante. Eu lembro-me do primeiro espetáculo em que vi para o balcão, que foi um lugar, não foi tão mau, mas foi lá em cima, e foi um espetáculo de Jorge Palma, que foi assim uma coisa... Acho que foi a primeira vez em que eu senti que era um teatro académico. Lembro-me que foi o núcleo de psicologia que tinha um espetáculo de Jorge Palma, e eu acho que se calhar foi a altura em que eu vi o TAGV num espetáculo com mais estudantes. Foi assim uma coisa muito... Foi tocante, foi. Uma das vantagens do teatro é a sua vivência, é o acompanhamento da vida. E o acompanhamento da vida, essencialmente, a vida universitária, da vida da cidade, das duas, das simbioses. O teatro, Gil Vicente, é como que uma ponte, provavelmente uma das pontes mais notadas e mais notórias entre a universidade e a cidade. Eu gostava que continuasse a ser um espaço central na cidade, na vida da cidade, mas eu quando penso em espaço central penso também, gostava mais que fosse também entendido como esta casa também a nível de potenciar criação. Eu, por exemplo, eu digo sempre quando estou a dar as minhas aulas, eu estou a falar que não dou aulas, eu dou ferramentas às pessoas, e a maioria delas não vão ser bailarinos, mas para mim vão ser artistas. São pessoas que podem vir a ser cenógrafos, podem vir a ser arquitetos, podem vir a ser artistas plásticos, mas é nesse pensamento de ser um espaço potenciador de criatividade na cidade. E criatividade em todos os sentidos. Para mim o TAGV é
a sala de espetáculos. Quando eu penso num conjunto de salas de espetáculos ao longo do país, Teatro Braga, os Coliseus, existe sempre uma série de casas e surge o TAGV enquanto espaço. Para vir a espetáculos talvez começou em 2000, 2001, teve 2003, acho que com a Capital da Cultura teve assim o auge, acho que isto tinha uma produção brutal, muito. Era difícil escolher e era difícil ter tempo para assistir a tudo. O TAGV em Coimbra tem tido um papel fundamental, porque durante muitos anos foi o único teatro da cidade. É uma responsabilidade para ele que o TAGV decidiu assumir naquilo que tem oferecido à cidade, na forma como faz a sua programação ao longo do tempo, que é sempre uma programação bastante eclética. Logo à partida, e por isso, o TAGV tem tido um papel importante e é responsável pela formação, em parte, pela formação cultural, por assim dizer, da cidade de Coimbra. Para mim é um espaço para as artes, e quando eu digo para mim, enquanto artista, eu se calhar tenho uma ideia diferente, para mim é uma casa dos artistas, é no fundo onde eu vivo. Aliás, nós estamos neste espaço aqui e ainda ontem passei aqui algumas horas e eu se calhar sou uma das pessoas que conhece mais este espaço de todos os espaços desta casa. O TAGV representou e continua ainda hoje a representar o centro das atividades culturais nesta cidade. O Teatro Académico de Gil Vicente é reconhecido por isso, não só entre os estudantes ou qualquer pessoa do meio da universidade, mas pela cidade. Sabem que quando acontece um espetáculo de maiores dimensões, onde é que tem lugar? No TAGV, que é a sala que tem espaço para isso. É excelente a vivência que se pode ter nesta casa e juntamente nesta cidade. Cidade da cultura, cidade do saber, cidade da vivência, uma vivência harmoniosa, que é reforçada, muito reforçada, essencialmente com os utilizadores da casa, com os estudantes. Eu acho que estou em casa. Quando estou no Gil Vicente é como se estivesse em casa. Só que havia outras coisas, que em casa só vejo televisão, não é? Sinto-me bem. Quer a gente goste, quer a gente não goste do TAGV, é a sala de espetáculos por excelência desta cidade, ainda, porque ainda não foi criada uma verdadeira alternativa que não sei se existirá ou não nos próximos tempos. Desde o momento em que eu entrei aqui com 13 anos de idade, propriamente posso dizer que é a minha segunda casa. Mudou tudo, cresceu bastante. Eu lembro-me quando entrei para cá, isto era um teatro mais à base de cinema. Nós apostávamos muito no cinema na altura, mesmo no cinema comercial. E para mim, o espaço do TAGV deve ser esse espaço. Deve ser esse espaço que a pessoa pode sair de casa e pode ser uma fuga para qualquer pessoa da cidade de Coimbra. O teatro não é estático. O teatro vive o dia-a-dia da cidade, vive o dia-a-dia da universidade, vive o dia-a-dia da academia. É impossível fazer-se um mapa cultural do país se não se tiver em conta o Teatro Gil Vicente. Foi no Teatro Gil Vicente que eu descobri o Novo Circo, foi no Teatro Gil Vicente que eu descobri a dança contemporânea, coisas mais difíceis de descobrir e aqui, se calhar foi numa altura em que foi possível, mas foi aqui que eu descobri muito dessas coisas novas que estavam, novas para mim, mas que tive a oportunidade de conhecer aqui. E convido-os a vir, é diferente eles estarem em casa ou estarem a ver as coisas no YouTube, venham aqui ver as surpresas e pronto. De facto, o TAGV tem trazido a Coimbra
espetáculos de grande qualidade, que nos dá a sensação de verdadeiramente vivermos numa cidade mais aberta ao mundo e não na província, entre aspas, e que temos alguma oferta. E isso o TAGV tem dado à população. Isso marca a vida das pessoas, claro que sim. A ligação umbilical que o teatro tem ao teatro. Por isso, o teatro foi ao longo do tempo o teatro da minha cidade, não foi só o teatro da universidade. Para além de ser um teatro e de mostrar o teatro, também devia abranger todos os tipos de arte que existem e acho que a sala lá em cima, por exemplo, é um bom sítio para se fazerem várias exposições. Depois cá em baixo, acho que esteve um bocado de tempo parado, mas acho que agora está a começar outra vez a ter programação mais regular, sem ser só em teatro, porque eu acho que houve aqui uns tempos em que eles abrangiam mais, o teatro abrangia mais o teatro e não os concertos ou a passagem de filmes. O que eu vou desejar é aquilo que qualquer funcionário que gosta muito de uma instituição deseja, é que os próximos 50 anos que sejam sempre melhores do que aqueles que já foram passados cá. Porque muitas das vezes os que foram passados foram com grandes dificuldades. Nós fomos a um teatro em que propriamente, como eu lhe disse, estámos na altura no cinema e os funcionários que cá passavam não eram funcionários propriamente do teatro, eram funcionários das faculdades que vinham fazer, portanto, isto estou a falar em porteiros, não é o caso de hoje que são estudantes, todos eles a recebiam por bilheteira. Portanto, nós tínhamos público para pagar às pessoas que cá trabalhavam na altura. As bilheteiras na altura funcionavam duas, balcão e plateia. Eram 5 ou 6 porteiros, já não me lembro bem. Sei que era um por cada porta, isso está a ver, era muita gente a trabalhar aqui, pessoas com coisas, e que eram pagos pelo funcionamento do teatro. Hoje não é assim, ainda vem para o teatro, hoje a Universidade apoia perfeitamente o teatro e como antigamente também apoiava, mas era diferente. E sinto que os próximos anos só têm a melhorar, não é? Se esta crise não continuar, só tem a melhorar, porque a cultura é sempre precisa em Portugal em todo lado, mas mais aqui. Que estivessem cá mais estudantes e mais membros do... Bem, professores ainda se veem bastantes, até se sabe onde é que eles estão sentados, não é? Nas suas filas especiais, que a gente sabe quais são. Mas alunos realmente dá-me ideia que se vê pouco e que eles participassem mais. Também têm os seus grupos de teatro e parece-me que eu saiba, não vêm ao Gil Vicente. Não sei se isso também não é possível, tem outros espaços, não é? Tem outros espaços. Aquilo que eu desejo para o Teatro Gil Vicente é que cada vez mais tenha participação, cada vez mais tenha frequência, cada vez mais seja como que um elo de ligação do presente, tendo em consideração o passado com o futuro, de maneira que o futuro amanhã diga: eu enriqueci-me no Gil Vicente.